Olá, eu sou o pastor José Bento, mais um vídeo e estaremos fazendo leituras e meditações no livro de Gênesis, e esse é o segundo vídeo que eu faço. Iremos ler o capítulo 2, versículos 4 ao versículo 25, e neste capítulo nós iremos estudar, meditar, feita a leitura, sobre a história da humanidade, ou a origem da humanidade, ok? Diz assim a palavra de Deus: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água na terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedelho e a pedra de onix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amados irmãos e amadas irmãs, amigos, queridos que estarão ouvindo, assistindo esse vídeo, nós estamos vendo agora nesse capítulo 2 a origem da humanidade, a história da humanidade, que se inicia através de um casal. Esse casal é chamado de Adão e Eva. Mas nesse capítulo também nós encontramos a narrativa detalhada sobre os primeiros dias da criação. Nós observamos no versículo 4 ao versículo 7 que quando Deus criou todas as coisas, fez a separação da terra seca, da água, criou os mares, os rios, criou tudo, né? Então, não havia ainda um homem para cuidar. Deus fez um jardim, certo? E no versículo 7, nós encontramos o que foi registrado já, que o homem foi criado no sexto dia. E como foi que o homem foi criado? Porque no capítulo 1 não diz como foi que o homem foi criado. Apenas diz que ele foi criado, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas de que material Deus criou o homem? Então no versículo 7 vai dizer que nós fomos criados do pó, da terra.
que Deus, versículo 7 diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus pegou um punhado de pó, de terra, criou o homem, soprou em suas narinas e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus colocou o homem para cuidar do jardim, para ele cultivar o jardim, para ele ter toda a responsabilidade então ali de cuidar, de manter o jardim limpo. Veja que nós fomos criados já para trabalhar, nós fomos criados já para desenvolver, para produzir. Também Deus deu ao homem a responsabilidade do homem dar o nome aos animais, como está registrado no versículo 19, certo? Também havia no jardim duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus disse ao homem, certo? De que o homem poderia comer. Observem bem o que diz o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, como eu já disse. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, verso 16, de qualquer árvore desse jardim, mas não vá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já dando ao homem benefícios, que o homem podia comer do que ele quisesse. Mas havia uma fruta ali, de uma árvore ali, que se ele comesse, ele morreria. Deus viu que o homem estava só, que não era bom o homem ficar só. Ainda hoje não é bom que o homem fique só. Por isso que Deus criou uma auxiliadora. Deus criou uma mulher para o homem, que foi Eva. Deus deu ao homem, percebeu que ele estava sozinho e lhe fez cair em um sono muito pesado. E quando ele estava dormindo, quando o homem adormeceu, versículo 21, diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Deus fez uma auxiliadora para o homem. Eu sempre digo, não somente eu, mas muitos sabem muito bem disso, muitos pastores, e se você for estudar, você vai também ter esse entendimento. Há uma palavra na Bíblia que só é designada para a mulher e para Deus. Você só vai encontrar essa palavra relacionada à mulher e Deus, que é auxílio, auxiliar, auxiliador. Então, Deus fez uma auxiliadora para ajudar o homem, uma ajudadora, certo? E este homem, então, quando acordou, que viu aquela mulher ao seu lado, ele ficou muito feliz. Eu creio que a alegria foi muito grande, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que feliz o homem que encontra uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, quem achará, certo? E aqui nós encontramos, no versículo 23 ao 25, a instituição do casamento, a instituição divina. Ali Deus abençoou aquele casal. Aquele casal, então, tinha agora a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, de obedecer a palavra de Deus, comendo de todos os frutos que tinha naquele jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles iriam ter a responsabilidade de procriar, de crescer, de multiplicar, como daquele primeiro casal surgiu então toda a humanidade. Neste ponto, nós encontramos algo importante. Quando o homem acordou e viu a mulher do seu lado, o homem faz a seguinte declaração, dos versículos 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Até hoje nós observamos que isso acontece, né? Quando o homem conhece uma mulher e ficam noivos e se casam, aí vem aquele ditado que quem casa quer casa, eles vão construir sua própria família, sua própria casa, morar separado dos seus pais, porque agora eles são casados. E como diz aqui, é utilizado justamente essa passagem para entendermos sobre o casamento. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, nesse segundo capítulo de Gênesis, nós encontramos a origem da humanidade. E é importante porque isso nos traz muita alegria em continuar adorando a Deus e servindo a Deus. Porque Deus nos criou, e não somente nos criou, Ele não nos deixou ao léu, ao contrário.
Ele cuida das nossas vidas. Observe Deus cuidando desse casal, Deus orientando esse casal, Deus orientando ao homem, dizendo a ele: olha, você vai cuidar do jardim, você pode comer do fruto de todas as árvores desse jardim. Agora você não pode comer do fruto dessa árvore que tem aqui, porque se você comer você vai morrer. Então não desobedeça a minha palavra. Veja Deus abençoando o homem, abençoando a mulher. Deus criando um jardim para o bem daquele casal, para se envolver num relacionamento de comunhão com aquele casal. E hoje Deus também é assim. Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Ele continua cuidando da humanidade, cuidando da minha vida, da sua vida e oferecendo para mim, para você, o melhor, né? Como ele ofereceu aqui o melhor para esse casal. E ele deixou claro para esse casal, advertiu esse casal: cuidado com aquela árvore ali. Aquela árvore ali, o que ela tem, o fruto dela, se vocês comerem, vocês morrerão. Então, nesse capítulo 2, nós encontramos a origem da humanidade. Encontramos também um relato sobre a riqueza do jardim do Éden, que Deus havia feito, como está no versículo 8 em diante. Que ele fez esse jardim, ele plantou esse jardim para o lado do leste, ele colocou o homem que formou para cuidar do jardim. Era um jardim que tinha uma riqueza muito tremenda, 4 rios, como aqui está escrito. Então Deus sempre quer o melhor. Deus sempre propõe, Deus sempre nos proporciona o melhor para nossas vidas. Como para esse casal ele proporcionou o melhor. Você já parou para pensar que Deus tem proporcionado o melhor para a sua vida? Você está satisfeito com o que Deus tem proporcionado para a sua vida? Ou você está com vontade de abandonar o que Deus tem proporcionado por causa dos desejos pecaminosos do seu coração? Pense bem nisso. Nesse capítulo 2 nós vamos encontrar a proteção de Deus, a providência de Deus, ainda no estado de perfeição para o homem, certo? E também colocando o homem em alerta para que ele não perca aquele estado de perfeição, e mostrando para aquele homem qual era a forma que ele perderia o estado dessa perfeição. Era se ele desobedecesse a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que você possa ler a Bíblia, possa ler o livro de Gênesis e possa perceber Deus escrevendo a história da humanidade desde o primeiro capítulo e como ele é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida também. Um abraço, Deus te abençoe.